No vídeo a seguir, somos alertados sobre uma ameaça real e imediata à economia brasileira: a possibilidade de sanções de até 500%, resultante de uma surpreendente mudança na origem do nosso diesel. Em apenas 2 anos, o Brasil deixou de importar dos Estados Unidos para se tornar o maior comprador do combustível russo, um movimento que promete reconfigurar relações comerciais e políticas. A partir dessa premissa, o apresentador desmonta narrativas oficiais e explora consequências potenciais em diferentes frentes, combinando análises sobre comércio, geopolítica e mercado interno. Vamos conferir. Nós tivemos aqui um senador republicano, não é qualquer senador, o Lindsey Graham, que é um aliado do Donald Trump, tá? Ele dando uma entrevista para a CBS, ele disse o seguinte: vocês estão achando 50 muito? Pois o Brasil corre o risco de levar uma sobretaxa de 500%. Por quê? Por colaborar com a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Peraí, mas o Brasil está ajudando a Rússia? Eu me lembrei agora de um artigo que eu escrevi nos primeiros meses do governo Lula, que o Lula já tinha decidido, já tinha optado por um lado do conflito, que era o lado russo, o lado do Vladimir Putin, e vinha com aquela retórica de neutralidade, basófia, para enganar os outros. E ficou muito claro. Mas por quê? Depois de tanto tempo, os Estados Unidos começam a despertar para isso. Tem tudo a ver com todo esse contexto. Pouca gente sabe, mas o Brasil se tornou, em apenas 2 anos, o maior importador do diesel russo no mundo. Isso tem questões de preço envolvidas, porque com a guerra, com a invasão russa da Ucrânia, a União Europeia também impôs sanções. Olha aí, será que a União Europeia está invadindo a soberania russa? Seus hipócritas. O sistema internacional funciona a partir disso, a partir de interesses nacionais. Se o meu vizinho está fazendo algo que é contra o meu interesse nacional, a minha visão de mundo, os meus interesses internos, econômicos, políticos, os meus valores, eu vou impor sanções a esse país. As sanções valem nessa via direta e também na indireta, porque essas sanções, elas se estendem aos meus parceiros que negociam com aquele país que começa a sair do eixo democrático. É o que acontece com a Venezuela, por exemplo, com Cuba há muitos anos, com o Irã também, esse Irã nuclear. Então nós temos hoje uma situação em que a Rússia é sancionada pela União Europeia. O que aconteceu? A União Europeia consome muito o diesel, parou de consumir o diesel russo. Aí o que acontece com o preço do diesel russo? Pum, cai, despenca. Aí a Petrobras, aqui as refinarias brasileiras vão lá na Rússia comprar. É quase um mecanismo de mercado. É oportunidade. Vão lá comprar barato para vender mais barato aqui, segurar até o preço. Enfim, o que acontece? O Brasil salta 700%, ele aumenta o consumo em 700% e se torna, no ano passado fechou com mais de 8 bilhões de dólares em compras, 8 bilhões de compras em diesel e mais 8 de óleo bruto da Rússia. Isso ajuda, claro, o regime russo, ajuda a guerra, financia a guerra indiretamente. Essa carta não estava na mesa. O Brasil estava fazendo isso sob a observação, sob, vamos dizer assim, o radar, estava no radar dos americanos, mas até então não acontecia nada. Tudo bem, deixa lá consumir. Só que quem era o principal vendedor de diesel para o Brasil antes? Os Estados Unidos. Então o Brasil abandona os Estados Unidos e começa a consumir a Rússia, em vez de negociar. Começa a consumir a Rússia, e aí agora, dentro desse novo contexto de BRICS, contexto de alinhamento, contexto de ataque ao dólar, é óbvio que o ataque ao dólar, aliás, eu convido vocês a responder aqui a enquete, você não acha que o ataque ao dólar como moeda padrão é uma declaração de guerra aos Estados Unidos? É óbvio, para mim é. Como a Júlia bem colocou aqui, é óbvio. Você vai no coração do modelo. Tanto é que eu, lá atrás, quando começou essa guerra tarifária, eu falei, não é uma guerra tarifária, Ari, a gente comentou sobre isso aqui, é uma guerra monetária. Uma guerra monetária. É disso que se trata. Então nós temos hoje uma situação em que tudo que o Brasil fazia, vamos dizer assim, fora ali das 4 linhas, tudo que os Estados Unidos deixava o Brasil fazer, deixa lá, ele não tá incomodando ninguém. Agora tudo isso vai virar motivo para sanções. Então nós estamos sob sanções. Elas só começaram. Então tá aí. A declaração, eu quero que vocês assistam a declaração e eu vou passar a palavra para o nosso querido JH. Por favor, Júlio, se o Marcília voltar, me avisa. Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. Aí, tá muito claro. O jogo é bruto. Quem tem as cartas? O Brasil não tem as cartas. Aliás, eu vi um meme ótimo, era o Fusquinha com a carreta com a bandeira dos Estados Unidos e o Fusquinha com a bandeira do Brasil, um indo contra o outro. Quem você acha que vai sair da frente? Ou que será atropelado, destruído, massacrado? E aqui não se trata de ficar, você é trumpista. Não. É que a irresponsabilidade de um governante, ele sacrifica a nação.
A irresponsabilidade de Lula está sacrificando o Brasil inteiro. Inteiro. André Marcília. Agora sim? Pai, ó, não fica me elogiando não, vai logo pra tua análise, que eu não sei quanto tempo dura. Eu vou falar que nem o Enéas, eu tenho 15 segundos para falar e vou dizer tudo. Olha, Dantas, eu acho que isso daí, tudo que está acontecendo com o Brasil, tem a ver e não tem a ver com a economia, né? Então, assim, é só econômico assim, na raiz, quer dizer, uma questão, o Lula falou do BRICS, então tomou uma reação. O Brasil não está equiparado economicamente, então tomou uma tarifa. Não é tão, a meu ver, tão simples assim, não está nessa superfície. Está no terreno das liberdades também, mas essas duas coisas não estão separadas. É ingênuo a gente acreditar que liberdades não tem nada a ver com economia. Veja um país como o Brasil, que restringe o bolsonarismo como tem feito, ele tem uma liberdade política de muito pouca qualidade. O Brasil, que trata as plataformas como trata, hoje tivemos uma nova ordem do Moraes, inclusive, aliás, sexta-feira, contra a Rumble. Claramente, uma maneira de mostrar força. Então, o Moraes vai fazendo uma espécie de braço de ferro com o Estado. Imagina só um braço de ferro em que que o Estado mede forças com empresas. Como é que você acredita que exista a possibilidade de você ter liberdade econômica dentro desse país? Que haja possibilidade para livre iniciativa. Um país que não pensa, por exemplo, vou dar um exemplo prático, só para vocês entenderem, essa regulação das redes que foi feita, mirando o controle, vamos dizer assim, das grandes big techs, ela é tão complexa, ela é tão burocrática, que ela acaba com a concorrência. Não tem como você ter uma média ou pequena plataforma, você tem que ter uma imensa estrutura para poder obedecer a essas regras todas que o STF está impingindo a todos nós. Então, nós estamos cada vez mais asfixiados nas nossas liberdades individuais, mas também, em decorrência disso, nas nossas liberdades econômicas, na livre iniciativa. E isso para os Estados Unidos é muito perigoso, porque eles vão ter um vizinho, um país grande como o Brasil, próximo dos Estados Unidos, com uma visão dessa a respeito de liberdades, com uma dificuldade dessa de tratar com questões comezinhas, como, por exemplo, a fala, né, punindo a fala. É óbvio que isso é um problema. Vocês falaram aí de Guerra Fria, e eu me lembro, na época da Guerra Fria, tinha também essa mesma situação. Os Estados Unidos não gostavam que os seus vizinhos, e com razão, estivessem próximos de uma visão socialista. E parece que eles não querem que o Brasil também esteja próximo de uma visão, não vou dizer socialista, porque socialista talvez até fosse bom, nesse sentido fosse até menor o dano, vamos dizer assim. Bom, jamais, mas menor o dano. A gente está diante de uma visão totalitária. A gente está à beira ou avizinhando-nos de uma visão completamente pouco valorosa das liberdades. Então, isso tudo me parece relacionado. No momento em que a gente tem essa tarifa, esse tarifaço, que a gente precisa, inclusive, chamar isso de sanção e não de tarifa, nós estamos diante de um recado dos Estados Unidos, de um tiro de alerta. Não é o que os Estados Unidos fizeram não me parece uma punição para que daqui para frente a gente simplesmente abandone ou confronte-se com eles. Eles colocaram a tarifa num lugar tão diferente dos demais países, dos BRICS, por exemplo, que me parece que é um recado de venham e sentem-se na mesa conosco, porque desse jeito que vocês estão caminhando, não tem como. Não tem como. Vocês vão se perder do caminho das liberdades e, portanto, do caminho da economia livre e etc, etc, e tudo aquilo que nos interessa. Por exemplo, as redes sociais. Quando houve a suspensão do X aqui no Brasil, o Senado fez uma audiência pública com uma projeção de que a perda sem as redes sociais dentro do Brasil era uma perda de bilhões, uma coisa absurda. Claro, as plataformas hoje são guarda-chuvas de negócios. As pessoas hoje não apenas se manifestam lá dentro, elas vendem, elas compram, elas se relacionam com outros países. Então, a gente precisa entender isso. Liberdade de expressão hoje no mundo moderno não é só um valor individual, não é só um desejo meu de falar o que eu penso. É uma forma de você fazer negócios. Se você não pode ter liberdade de expressão, se você tem plataformas cooptadas ou controladas, você não tem liberdade comercial. E esse é o recado. Então, os Estados Unidos eles estão preocupados com a economia, mas não é com a economia, imagino eu, do Lula falar besteira. Porque se o Lula falar besteira fosse algo importante para sermos tarifados, eu acho que nunca deixaríamos de sê-lo. O ponto não é o Lula o ano que vem vai embora. O ponto é que nós estamos nos estruturando para um país que não tem liberdades e desestruturando a nossa democracia a partir de uma construção de tirania do Supremo aliado a um puxadinho do Executivo. Isso preocupa os Estados Unidos e porque, sim, isso resulta em uma perda relevante de liberdade econômica. JH. Concordo muito aqui do que o André falou. Inclusive, vamos lembrar que quando a Inglaterra virou potência, uma das medidas que ela tomou para aumentar seus mercados era justamente promover a liberdade, inclusive o final da escravidão. O capitalismo ele prospera nesse cenário de maior liberdade. Mas eu não acho que é só comercial aqui. Eu estou numa opinião entre a Júlia e entre o André. Acho que não é nem só comercial, nem só uma questão de liberdade. Como o André bem colocou, isso aqui é quintal. O Brasil é quintal. E a pergunta que eu sempre faço para as pessoas que estão achando que pode ser comercial ou uma questão mais específica do Supremo é: o que o Brasil pode oferecer para os Estados Unidos? Essa é a grande diferença quando a gente olha a cartinha do Brasil, a cartinha da China, do Japão, etc., em relação aos outros países.
É por isso que foi bem colocado. A tarifa aqui em relação ao Brasil não foi tarifa, foi uma sanção. O texto da carta é um texto de sanção. O texto falando, não estou gostando do que você está fazendo e, portanto, estou te tarifando. É muito diferente dos países que possuem déficit comercial. Então, no caso da China com os Estados Unidos, no caso do Japão com os Estados Unidos, do México com os Estados Unidos, o que o Japão tem a oferecer? Os Estados Unidos claramente quer tentar equilibrar suas relações comerciais. Não é o caso do Brasil. Então, esta é a resposta difícil de se dar. O que o Brasil tem a oferecer para os Estados Unidos, especialmente com esse governo. Se você falar que é mais comércio, os Estados Unidos já são superavitários com a gente. Vai trocar governo? Isso seria uma ingerência muito grande. Então, essa é uma resposta difícil de dar hoje, que eu acho que torna as negociações mais complicadas. O que eu estou vendo, viu o vídeo do Lindsey Graham, que, por sinal, um senador super hawk da Carolina do Sul, se vocês querem saber o pior que pode acontecer, tem que escutar o Lindsey Graham, que ele dá um norte de para onde as coisas podem ir. Se está 50 e for pode ir para 500, acho que é um bom norte de escutar. O que está acontecendo hoje é o Brasil, desde que o Lula assumiu, está construindo um distanciamento do bloco ocidental. Eu acho que falar em mundo multipolar, sul global, acho que isso é uma bobagem. O mundo hoje ele é bipolar. Você tem Estados Unidos de um lado, liderando as potências ocidentais, e você tem Rússia e China do outro, liderando as ditaduras totalitárias. A Júlia até citou que existem países autoritários que os Estados Unidos negocia. Veja, aqui não é qualquer país, a gente está falando do quintal dele. A gente não consegue citar na América um país que se tornou autoritário e a esquerda que os Estados Unidos não isolou. A gente vê Cuba, que hoje está numa miséria até hoje, a gente vê Venezuela, e a gente vai seguir pelo mesmo caminho, que é o caminho da Venezuela, o caminho de Cuba, se a gente continuar se isolando desse bloco ocidental. É ingênuo achar que o Brasil pode se dar o luxo de ficar em cima do muro, não pode, e é ingênuo achar que o Brasil pode se alinhar de graça à China e à Rússia, estando no mesmo continente que os Estados Unidos da América. E é mais ingênuo ainda, e aí eu só queria entrar num outro assunto, Cláudio, que eu acho super importante, é mais ingênuo ainda quando a gente escuta analista falar, não, mas o principal parceiro comercial é a China e, portanto, a gente precisa se alinhar 100% à China. Calma lá. Primeiro que o principal parceiro que importa aqui é de capital, e é os Estados Unidos que mais põe capital. Segundo, a gente tem que analisar o que a gente vende para a China e o que a gente vende para os Estados Unidos. Quando o Bolsonaro assumiu, a China não deixou de comprar do Brasil, porque ela não pode. O Brasil vende, entre aspas, simplificando, comida para a China. Não tem quem produz comida em quantidade igual o Brasil produz, e a China precisa de comida, senão vai ter um mega problema interno no seu regime. Agora, se a gente pensar no oposto, que é a relação Brasil-Estados Unidos, o Brasil é sim descartável para os Estados Unidos. Então, se alinhar a China vai custar caro, porque os americanos podem descartar a gente. Agora, se alinhar aos americanos pode implicar em reclamações da China, mas não descarte, porque a China precisa comprar. O que a gente vende para os Estados Unidos enquanto qualquer outro lugar, em qualquer outra quantidade. E é por isso que o Brasil está numa posição difícil, que o Lula colocou a gente, o presidente atual colocou a gente. O que a gente vende para a China não encontra em qualquer lugar. Então, acho que aqui a falta de maturidade e inteligência do Itamaraty, do presidente, em navegar essa situação para tirar o melhor para o país, é gigantesco. Porque ele se alinhar na questão ideológica, de valores, tecnológicos com os Estados Unidos, não vai custar o mercado chinês. A China vai ter que continuar comprando comida do Brasil. Agora, ele se alinhar à China pode custar o mercado americano e a tecnologia americana. Acho que a gente está inserido numa Segunda Guerra Fria e o Brasil não pode ficar em cima do muro. É tão simples quanto isso. Itamaraty pode espernear que a gente tem que ser neutro, mas não dá. Perfeita a tua colocação. Olha, eu vou te falar que é interessante que tem dois aspectos aí, né? Um é o reflexo na geopolítica das políticas internas, né? Da polarização, que muita gente, tem que acabar com a polarização. Não tem que acabar com a polarização. A polarização é essa que divide um país em uma parcela da sociedade que tem valores, que lhes são caros e que ela quer ser representada para defender esses valores. E uma outra parte que acha que tem valores, mas não tem, né? São importadores, macaqueiam valores de outros grupos e de situações de outros países que não tem nada a ver com a nossa, e aí tentam rachar a sociedade. Eu tenho que lembrar sempre, né? O marxismo ele é amoral, ele não tem moralidade. É diferente do capitalismo que vem de uma base cristã, que ele se constrói a partir de valores que são os valores que fundamentam a nossa sociedade. O capitalismo, se não existisse a família, ele não existiria. É preciso mergulhar nas origens daquilo que nós estamos vivendo para que a gente entenda a necessidade de defender com unhas e dentes aquilo em que acreditamos. Então acabou a fase dos isentões, muito bem colocado, seja internamente, seja fora do país. Seja no plano global, seja no plano nacional. Ou você tem posição e defende essa posição, ou você será massacrado. Aliás, né, o Karate Kid lá, que é o mestre Miyagi, né, que faz aquele Miyagi, que faz o negócio da uva, né? Ele faz a comparação com o trânsito, né? Você não pode ficar no meio do caminho, senão você é esmagado igual uma uva. Então é o seguinte, acabou o muro. O muro foi destruído, aliás, tem tempo que o muro caiu. Se inscreva no canal para mais notícias, curta e deixe o seu comentário e compartilhe.